Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professor Ricardo. Tudo bom? Como o senhor está, doutor? Boa tarde de novo, pessoal. Boa tarde, professor. E aí, tudo certo com vocês? A gente teve alguns que entraram depois, eu acabei não conseguindo, né, conversar com todos antes. A Chibaldo, por exemplo, é um que entrou depois. Tudo bom, Chibaldo? Bom, galera. Boa tarde a todos os colegas também. Vamos esperar o professor. Uhum. Nossa. Rapaz, gravar aula pro EAD é horrível. Ó, só lembrando que nós estamos gravando a sessão, então não faço nenhum comentário do qual seja possível Não arrepender-se que depois. é que não dá para ver o aluno, né? Tipo assim, você tem que ir falando e vai. Você não tem resposta. Eu sei como é essa experiência desde 2018. É o melhor aluno que eu tive até hoje. Nunca conversou, nunca tive que pedir para ficar sentado, largar o celular. Pensa num aluno fenômeno, é aquele chamado câmera, né? Mas falta consideravelmente interação. Ainda bem que nos encontros ao vivo, né? Eles mandam as perguntinhas, a gente conversa com eles, porque se fosse só o estúdio assim, era tristão. Uhum. Daqui a pouco eu faço. Né? E aí, Osvaldo, meu caro, tudo bem? Vi que ligou o microfone aí, como é que tá? Tudo bem, professor? Muito calor por aí? Não, professor. Aqui a Bahia está em 28, 29 graus. Então tá muito calor, Osvaldo. Tá quente pra caramba. Isso é alto verão aqui, rapaz. Eu imagino. Tá aberto. Bom, pessoal, enquanto o professor volta de buscar um cafezinho, eu vou lá fazendo as instruções como, né, nas palestras anteriores. Eu vou pedir para vocês para fazerem como foi feito na primeira, né, que vocês, ao final da palestra, né, façam as perguntas, mas daí levantem a mãozinha, né, ali no símbolozinho da mãozinha, para que a gente vá organizando, né, as perguntas. O Lucas, né, gentilmente vai me ajudar aí com, né, a organização das perguntas, chamando, né, o pessoal para fazê-las, né, e daí nós vamos organizando depois da fala do professor Ricardo para que vocês possam interagir, tirarem as dúvidas que vocês têm. Olá, seja bem-vindo de volta, professor Ricardo. Olá, muitíssimo obrigado. Olá, professor. Então, eu vou... Olá, tudo Tudo beleza? bom?
Tudo tranquilo, tudo ótimo. Eu vou fazer aqui uma aberturazinha oficial com a leitura do seu, um resumo do seu currículo, né, para que a gente possa daí dar Claro. a sua fala. Bom, então, dando seguimento à nossa oficina de pesquisas do mestrado, né, de acordo com o professor Celso, nós estamos na 4ª iteração, né, o objetivo é que a gente traga, né, pesquisadores de outros núcleos de pesquisa, de outras instituições, para que possam interagir com vocês, para que possam ampliar os horizontes de pesquisa de vocês. Então, aproveitem muito a fala do professor Ricardo Alexandre, que nos prestigia na tarde de hoje, né, a quem eu quero agradecer muito pela disponibilidade, pela possibilidade de participação, né, ao Lucas também, que fez esse vínculo, né, para que a gente pudesse trazer o professor Ricardo para conversar conosco. O professor Ricardo vai ter uma fala com relação, né, aos limites da coisa julgada, e, né, o professor Ricardo é bacharel em Direito pela UFSC, mestre e doutor em processo pela Federal do Paraná, né, já tem alguns livros, os artigos na área, né, trabalha em diversos cursos de especialização e presidente da IFL de Curitiba. Ricardo, muito obrigado pela gentileza, pela disponibilidade, né, a gente sempre fala que o conhecimento só é válido a partir do momento em compartilhado, então muito obrigado por participar conosco, né, e o tablado é seu, pode ficar à vontade. Ok, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, na verdade, professor Bruno, pela possibilidade de estar falando aqui com os alunos do PPGD da Unipar, principalmente porque se trata de um tema que eu adoro e que, portanto, vai ser bastante interessante e espero que traga boas reflexões com os amigos, com os colegas, com todos que estão participando. A ampliação de limites objetivos da coisa julgada e também ampliação de limites subjetivos foi objeto da minha tese de doutorado, defendida perante a Universidade Federal do Paraná, sob a orientação do professor Luiz Guilherme Marinoni, que também é meu sócio. A versão comercial da tese é esse livro, A Nova Dimensão da Coisa Julgada, em que, ao final da exposição, eu farei um sorteio, né, aqueles que estiverem acompanhando. Foi publicado pela editora Revista dos Tribunais e tem recebido um bom acatamento, tem sido citado em todos os trabalhos posteriores que foram publicados sobre coisa julgada, tem sido acolhido também pelos tribunais, então tem rendido para mim uma enorme satisfação. Eu gostaria só de deixar uma ressalva aqui. Eu marquei uma audiência no STJ e o ministro disse que iria me ligar sem especificar a hora. Então, portanto, se eu atender, por favor, não me queiram mal, não se trata de má educação, não despacho que está agendado já faz um tempo. Eventualmente, não vai acontecer durante a nossa aula, talvez aconteça. Então, se eu atender, eu peço licença a vocês e já desculpas antecipadas, é disso que se tratará. Eu jamais atenderia se não fosse um compromisso profissional prévio que já tivesse sido agendado. Bom, dito isso, vamos partir já objetivamente para aquilo que eu pretendo enfrentar. Olhem só, quando se fala do Código de Processo Civil, menciona-se sempre, alguns institutos, como, por exemplo, os precedentes, como, por exemplo, a ênfase que se deu à conciliação, como, por exemplo, a grande importância do princípio da colaboração. E é claro que o julgamento antecipado parcial do mérito, artigo que traz a possibilidade de que uma fração do mérito seja decidida antecipadamente. Mas, apesar dessas novidades, que inequivocamente têm importância, tanto precedentes quanto julgamento antecipado parcial do mérito, artigos 356 e 355 do CPC, quanto ainda ênfase na conciliação, quanto à colaboração, artigo 6º, apesar de toda essa importância, o instituto que mais sofreu modificações e que é capital, tanto para nós processualistas, quanto para todos aqueles que litigam no foro, é a coisa julgada. E eu não percebo, no estudo do processo civil, a mesma preocupação com a coisa julgada
e suas alterações, que há, por exemplo, com negócios jurídicos processuais, precedentes, conciliação, etc. Houve alterações profundas que só começaram a ser percebidas agora, tanto nos limites objetivos, quanto, devo enfatizar, nos limites subjetivos. Então, vamos lá. Alteração dos limites objetivos da coisa julgada. O artigo 502, lido conjuntamente com 503, nos fala, primeiro, que a coisa julgada é uma autoridade que imutabiliza sentenças de mérito. Ok, até aí, autoridade que imutabiliza sentenças de mérito, temos um conceito muito próximo àquele que era o conceito trazido pelo próprio Liebman. Ocorre que no Código de Processo Civil de 1973, como resposta à polêmica que graçava sobre o tema no Código de Processo Civil de 39, nós tínhamos uma opção radical no que dizia respeito aos limites objetivos da coisa julgada. É dizer, sobre aquilo que seria objeto da estabilização propiciada pela coisa julgada. O Código de Processo Civil de 73, procurando por fim a polêmica que nasceu sob o Código de Processo Civil de 39, dizia, de forma peremptória, de forma categórica, no seu artigo 469, que apenas questões que tivessem sido objeto do pedido seriam cobertas pela coisa julgada. Aquelas questões que não tivessem sido objeto do pedido só seriam acobertadas pela coisa julgada se houvesse a propositura da ação declaratória incidental. Artigos 4º, 325 e 469 do CPC de 73. Então, nós tínhamos a possibilidade de se caracterizar a seguinte situação. Eu propunha uma ação de alimentos contra o meu pai. Fosse pelo motivo que fosse, eu postulava apenas alimentos. Era produzido o exame de DNA e eu me sagrava vencedor da ação de alimentos. Recebia 5, 6 anos alimentos e meu pai vinha a falecer. Com o falecimento dele, eu me habilitava no inventário. Ao que meus 2 outros irmãos me diziam, não, aqui você não vai entrar. Como não vou? Você não é filho. Como eu não sou filho? Você não é filho. Como eu não sou, se eu tenho uma sentença transitada em julgado, me condenando o nosso pai a me pagar alimentos? O teu pedido, Ricardo, foi alimentos. O teu pedido não foi reconhecimento de paternidade. O teu pedido não alcançava a questão prejudicial, paternidade, a qual, portanto, fica completamente alijada da coisa julgada. É por isso, Ricardo, que nós poderemos rediscutir a paternidade em relação a ti. E vamos ainda mais longe. Não só podemos rediscutir, como você não poderá tratar do tema no inventário. Você terá que tratar em uma ação específica, porque se trata de matéria de alta indagação, que exige instrução própria, que exige processamento em feito próprio. Assim, embora eu tivesse por 5 anos recebido alimentos, era possível que uma futura demanda dissesse que eu não era filho do meu pai. Qual era o marco teórico que permitia essa consequência? A doutrina acatada pelo Código de Processo de 73 baseava-se naquilo que nos ensinavam Chiovenda, Giuseppe Chiovenda e Francesco Menestrina em 1903 e 1904. Portanto, quase 120 anos atrás. O que diziam os professores Chiovenda e Menestrina? Menestrina, menos conhecido que Chiovenda, mas autor de uma obra sobre questões prejudiciais que continua sendo um marco nos estudos até hoje. E o que nos dizia Chiovenda? Um dos maiores processualistas da história do direito romano canônico.
o que nos diziam? Diziam o seguinte: o direito convive com contradições lógicas. Ele não convive com contradições práticas. O fato de você ter recebido alimentos, mas não ter sido reconhecido como filho, é uma mera contradição lógica. Diz respeito a uma questão prejudicial, que não foi objeto do pedido. É por isso que não é coberta pela coisa julgada e pode ser rediscutida em outra demanda. Assim, nós tínhamos em uma infinidade de casos a possibilidade de que uma alteração no objeto litigioso, uma alteração no mérito, e o que define o mérito? Mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. Artigo 337, parágrafos 1º a 4º do Código vigente. Havendo uma alteração da causa de pedir ou do pedido, não haverá acobertamento pela coisa julgada e, de acordo com o sistema do Código de 73, não haverá atingimento pela coisa julgada, nem mesmo da questão prejudicial expressamente decidida, se não houver propositura de ação declaratória incidental. Então, percebam, embora esse exemplo da paternidade possa parecer, talvez, para alguns mirabolante, de difícil facticidade, talvez ele nunca tenha acontecido, e digo a vocês, aconteceu, há repertório de jurisprudência indicando essas situações, mas havia situações muito mais corriqueiras e comuns. Por exemplo, eu litigava com o Lucas Pagani era demandado por conta de um contrato qualquer, de compra e venda de soja, um contrato que se estenderia por 10 anos. Ele é demandado nesse contrato, eu alego que vendi a soja para ele e ele não me pagou. Vendi a soja e o Lucas não me pagou. O Lucas, como não me pagou e eu entreguei a soja, numa primeira demanda, acionado para me pagar apenas a primeira prestação. E vamos supor que o contrato não previsse vencimento antecipado das demais. Aí vejam que coisa. Vejam o que acontecia corriqueiramente sob o Código de Processo Civil de 73. Eu propunha demanda de cobrança, o Lucas dizia assim: esse contrato é anulável. Houve um vício de vontade. Qualquer que seja ele, dolo, coação, erro, houve um vício de vontade. Então, como existe uma invalidade do contrato, a demanda tem que ser julgada improcedente. Eu propunha ação de cobrança, o Lucas alegava a invalidade, e aí percebam, para que eu possa cobrar uma prestação, o contrato tem que existir, tem que ser válido e eficaz. Planos da existência, validade e eficácia. Logo, a validade é questão prejudicial da minha cobrança, assim como a paternidade é questão prejudicial dos alimentos. O Lucas alegava em contestação, professor Bruno, a invalidade do contrato. E o Lucas ganhava a demanda. E com isso, a demanda em que eu propus a cobrança da primeira prestação era julgada improcedente. Lembrem-se que eu disse que nessa hipótese, o nosso contrato previa entregas anuais de soja. Na safra de 2023, eu ajuizo uma nova demanda de cobrança. A primeira já tinha sido julgada improcedente por invalidade. Causa enorme perplexidade para todos nós a quantidade de vezes em que, na prática forense, no cotidiano forense, a segunda demanda, apesar da primeira ter sido julgada improcedente por invalidade, a segunda demanda ser acolhida
ser julgada procedente. E aí alguém diria assim, isso é impossível, Ricardo. Tinha coisa julgada sobre a invalidade do contrato? Não tinha. Sabe por que não tinha? Porque não houve ação declaratória incidental proposta, seja por mim, seja pelo Lucas, a respeito da validade do contrato, e o meu primeiro processo diz a respeito apenas à primeira prestação. Aí, pasmem, senhoras e senhores, era possível que essas duas decisões convivessem no âmbito de uma mesma relação negocial. Cobrei a primeira prestação, julgada improcedente porque o contrato era inválido. Cobrei a segunda, foi julgado procedente, eu ganhei, o Lucas teve que pagar. Aí alguém dirá, mas isso era raro, né? Felizmente não era frequente, mas acontecia. E, inegavelmente, essas duas decisões eram contraditórias entre si. O conceito trazido por Chiovende e por Menestrina de contradição prática era absolutamente arbitrário. Se baseava na ideia de que sempre haveria contradição prática quando se tratasse de uma questão prejudicial. Paternidade em relação a alimentos, existência do contrato em relação à cobrança, validade do contrato em relação à cobrança, eficácia do contrato em relação à cobrança. Para eles, isso era uma mera contradição prática, lógica. E, portanto, o direito convivia com isso. Eu pergunto a vocês, será? Será mesmo? Savigny, na Alemanha, um século antes, havia escrito e dito que não, que os limites objetivos da coisa julgada deveriam abarcar também as questões prejudiciais. E, no entanto, a lição dele havia ficado esquecida. O Código de Processo Civil de 2015, na regra trazida pelo artigo 503, em seus parágrafos 1º e 2º, traz requisitos para que haja coisa julgada sobre a questão prejudicial, apesar de não haver ação declaratória incidental. Então, desde que o julgamento da questão seja essencial para a apreciação do mérito, e aí eu digo isso no meu livro, desde que tanto a questão prejudicada quanto a questão prejudicial sejam questões de mérito. Desde que o juízo tenha competência absoluta para a resolução tanto da questão prejudicada quanto da principal. Desde que tenha ocorrido contraditório prévio e efetivo, e desde que não haja restrições probatórias, haverá coisa julgada sobre a questão prejudicial, ainda que as partes não tenham ajuizado ação declaratória incidental, a qual, aliás, a meu ver, não existe mais, não há mais interesse processual no seu manejo no atual Código de Processo Civil. Por que não há mais interesse? Porque chega-se à estabilização pela coisa julgada sem que seja necessária a propositura da ação declaratória incidental. Logo, como interesse processual é caracterizado pelo binômio necessidade-utilidade, isso significa que não há interesse processual atualmente na propositura da ação declaratória. Notem, não é necessário que a parte tenha pedido para fazer coisa julgada. Basta, para pegarmos uma hipótese corrente, que eu tenha dito o contrato é inválido. O Lucas está me cobrando, mas o contrato é inválido. Por quê? Porque ele cometeu dolo. Ricardo, não precisa reconvir. Eu posso reconvir. Mas basta que eu apresente a minha contestação para que eu tenha uma ampliação do objeto litigioso, uma ampliação do mérito, hipóteses defendidas também pelo professor Luiz Guilherme Marinoni, pelo professor Daniel Mitidiero, pelo professor Fred Didier. Basta que eu conteste dizendo que o contrato é nulo para que essa invalidade seja objeto da coisa julgada. Então, percebam, numa eventual demanda de alimentos, em que a parte tenha só pedido os alimentos e não tenha acumulado com a paternidade, é possível que o vencedor da demanda tenha interesse recursal.
Aí alguém diria assim, como assim, Ricardo? Lucas entra com uma demanda contra o meu cliente, pedindo alimentos. Ele só pediu alimentos. Fosse pelo motivo que fosse, ele não fez cumulação de pedidos. Ele só pediu alimentos. O juízo aprecia o meu argumento de que não há paternidade. Questão é isso. O Lucas diz, o cliente do Ricardo é pai. Eu digo, ele não é pai. Professor Bruno diz, o contrato existe. Eu digo, o contrato não existe. O doutor Arquibaldo diz, o contrato é válido. Eu digo, não é válido. Isso é questão. Ora, vamos voltar à hipótese. O Lucas Pagani promove a ação de alimentos contra o meu cliente, eu respondo dizendo que ele não é pai, é feito o exame de DNA e se constata que ele é pai. Ocorre que, analisando o binômio previsto pelo Código Civil, necessidade, possibilidade, o juízo chega à conclusão que o cliente do Lucas não precisa dos alimentos e julga improcedente a demanda de alimentos. Aí eu olho lá pelo Bonjour, né, pelo informativo da ordem, e digo assim, foi julgado improcedente, ganhamos, e deixo de recorrer. E quando eu não recorro, eu não percebo que na fundamentação consta a resolução de uma questão prejudicial. Qual? O cliente do Ricardo é pai. Eu não sei se eu iria recorrer ante o resultado do DNA. O que eu não posso é deixar de ver que houve resolução dessa questão na própria fundamentação. Aliás, o Código de Processo Civil, a jurisprudência erigida sobre o Código de Processo Civil de 2015, já aceitava, desde que houvesse pedido, que aquilo que foi decidido na fundamentação tinha força de coisa julgada. E não é assim hoje em dia. Então, amigos e amigas, leiam toda a decisão, porque desde o novo regime, desde 18 de março de 2016, e este regime de ampliação de limites objetivos só vale a partir de 18 de março de 2016, porque está previsto expressamente no artigo 1054 do CPC, a partir do início da vigência do Código, a partir das ações propostas a partir da vigência do Código. Leiam todas as decisões, porque pode ter havido alguma resolução de questão na fundamentação, não indicada no dispositivo, e não tendo sido indicado no dispositivo, vocês podem pensar, não fez coisa julgada. Faz, porque hoje em dia a coisa julgada é e pode ser resolvida incidentalmente, no curso mesmo da fundamentação. Então, tomem cuidado com isso. Houve, portanto, ampliação de limites objetivos, mas houve, igualmente, ampliação de limites subjetivos. Porque o artigo 506 menciona que a coisa julgada não prejudicará terceiros. Não prejudicará terceiros. Ok. O que dizia o Código de Processo Civil de 73, no seu artigo 472? A coisa julgada não prejudicará e nem beneficiará. Nós temos, portanto, aquilo que o professor Barbosa Moreira já qualificava como um silêncio eloquente. Houve uma exclusão da parte final do artigo 472. A coisa julgada não beneficiará nem prejudicará. De modo que, se hoje eu digo que ela apenas não prejudica, eu tenho de reconhecer, a contrário senso, que ela pode beneficiar. Há vários colegas meus que dizem que, na verdade, o artigo 506 está tratando de efeitos. E eu não acho que ele trate de efeitos. Ele está tratando especificamente da coisa julgada e querendo dizer que a coisa julgada beneficia terceiros, os quais não precisarão rediscutir determinado tema. Hipótese de aplicação prática. Vamos pegar da mais fácil à mais complexa. Vamos lá. Primeiro, o professor Bruno, o Lucas e a Márcia Gabriela são meus credores solidários.
Apenas o professor Bruno ajuizou a demanda. Houve condenação a que eu fizesse o pagamento. Eu fui condenado a pagar. Há um título executivo, Márcia e Lucas. E vocês dois podem se beneficiar desse título executivo, porque vocês são meus credores solidários e, por serem credores solidários, vocês podem deflagrar o cumprimento de sentença contra mim. Mas, Ricardo, e se você tiver uma exceção pessoal contra nós? Eu apresentarei impugnação. Eu trarei essa exceção impugnação ao cumprimento de sentença. Mas não há dúvida de que existe estabilidade, decisão, provimento jurisdicional com eficácia positiva e negativa a beneficiá-los. Não é só um efeito, é produção de um título executivo que eles poderão mover contra mim. Outra hipótese, todos nós aqui somos funcionários da Prefeitura de Curitiba. A Prefeitura de Curitiba promove um desconto indevido nos nossos vencimentos. Promove um desconto indevido nos nossos vencimentos. Apenas o professor Bruno entra com a demanda. Ele pede a repetição em dobro do desconto indevido e traz como questão prejudicial, Lucas, a invalidade do ato normativo que decretou o desconto nos vencimentos. Todos nós somos funcionários do mesmo departamento. A teor do artigo 506, todos nós seremos beneficiados pela decisão proferida no processo do Lucas. Por quê? Porque existe coisa julgada sobre o tema. A decisão é de mérito e capaz de atrair a coisa julgada, que vale para todos. Concedeu-se a tutela desconstitutiva, o provimento anulatório, para dizer que aquele ato normativo era inválido. E se ele é inválido, ele não pode ser válido para mim. De modo que não poderá a Prefeitura de Curitiba rediscutir o tema. Vamos pegar um exemplo ainda mais extremo para polemizar. O INSS assinala que todos, por meio de um ato normativo, portaria, resolução, tanto faz, assinala que todos os beneficiários de auxílio-doença passarão a ter determinado desconto em seus benefícios. Trata-se, na verdade, de um direito individual homogêneo. É o mesmo direito, é o mesmo fato jurídico base. A decisão proferida em um caso beneficiará todos os demais. Aí alguém diria, não, Ricardo, não é o que decorre do microsistema do CDC, artigos 100 e 102 do Código de Defesa do Consumidor. Não existe coisa julgada pró e contra. Não é exatamente assim que deve funcionar. Ao que eu responderei, o artigo 506 tornou mais tênue, tornou mais sutil a diferença entre o processo individual e coletivo para o fim de coisa julgada. Por quê? Porque hoje em dia admite-se no próprio processo individual que a coisa julgada beneficia terceiros. Se ela beneficia terceiros no individual, por identidade de juízo, ela deve beneficiar terceiros no processo coletivo. Então, não é o artigo 100 e 102 do CDC que tiram eficácia do 506 do CPC, que, aliás, é posterior. É o contrário que se dá. É justamente o 506 que ressignifica a microtutela de direitos individuais homogêneos. Valendo a pena lembrar que os dois projetos de reforma de direito e processo coletivo previstos ou em trâmite na Câmara dos Deputados prevêem a adoção no CDC de um artigo com redação idêntica à do 506 do CPC. A meu ver, nem seria preciso, porque o 506 já resolve esse problema. Aí alguém diria assim, porque nós temos preconceito com isso. Nós somos educados a resistir a essa solução. Tá, mas peraí, Ricardo. Quer dizer que se o juízo
Federal de Campo Mourão decidir que essa portaria do INSS é inválida, isso vai valer em Aracaju? Vai. E o oposto é verdadeiro. É o mesmo fato jurídico base. Aí eu já ouvi mais de uma centena de vezes. Ricardo, me desculpe, essa tua proposição é absurda. Ao que eu respondo, sim, a minha proposição é absurda, razoável e proporcional ao que acontece hoje, né? Em que 500 mil sentenças são proferidas de um lado, 1.200.000 de outro e 850 mil ainda de um terceiro. Isso é que é legal. Né? Isso é que cumpre a promessa de tutela jurisdicional efetiva e adequada. Isso que garante o nosso direito fundamental à segurança jurídica. Né? Assim, 1 zilhão de posições em milhões de julgados. Nós temos que parar de pensar que porque muda a cara daquele que litiga contra o ente público ou contra o ente privado de massa, que porque muda a cara, essa decisão pode ser rediscutida ad infinitum. Não pode. Ela não pode e não deve ser rediscutida. Há algumas questões que merecem ponderação. Por exemplo, vamos supor que numa determinada demanda em que se diga que uma determinada propaganda é abusiva, eu entro com a ação e perco. O Lucas entra com a ação e perde. O Felipe entra com a ação e perde. O Caio entra com a ação e perde. O professor Bruno entra com a ação e ganha. Isso gera efeito para todos e coisa julgada para todos. Não só efeito. Aí alguns amigos meus dizem corretamente, tá, mas então a empresa, no máximo, ela deixa de perder, né? Ela nunca ganha, porque sempre pode ser rediscutido. Então, quer dizer, uma determinada demanda pode sempre ser reproposta até que o juízo dê ação. E isso prejudica muito a empresa, coitada. E notem, o Lucas me conhece, eu sou ultraliberal. Eu defendo o empreendedor. Eu tenho uma concepção absolutamente não intervencionista em economia. Então, não estou aqui vilanizando o empresário. Eu estou apenas abrindo os olhos de todos vocês para uma circunstância muito fácil de identificar. O empresário interessado em segurança jurídica detém os meios para obter um provimento jurisdicional que lhe garanta segurança. Vou pegar o caso dos trens aqui em Curitiba. A linha férrea passa no centro da cidade. Há 100 anos isso não era um problema, porque era uma área afastada e erma de Curitiba. Hoje é o coração do Alto da 15. Alto da 15, bairro onde joga o Coritiba, o maior time do Paraná, apesar de algum dissenso sobre esse tema. Hoje, passa no meio do Alto da 15, que é tremendamente povoado. Isso não era um problema antigamente, hoje é. Vamos supor que eu entre com uma demanda para parar os trens. Perdi, o trem continua. O Aquibaldo entra com a demanda, perdeu, o trem continua. O Lucas entra com a demanda, perdeu, o trem continua. O professor Bruno entra com a demanda, perdeu, o trem continua. Basta que a 1000ª pessoa entre com a demanda para que o trem pare. E aí vocês dirão assim, isso não é justo com a empresa, né? Sabe por quê? Porque se ela quiser resolver isso de uma vez só, ela pode, por exemplo, propor uma ação coletiva passiva. Como assim ação coletiva passiva? Ela pode dizer, eu quero obter uma decisão final sobre esse tema dos trens. Eu vou promover uma demanda contra o Ministério Público Estadual e o Federal e a Associação de Moradores do Alto da 15 e a Associação das Pessoas que Odeiam o Trem e a Associação dos Ferroviários e tudo mais o que ela quiser para dizer, estou arrolando todos vocês, para que haja representação adequada, tal como funciona nos Estados Unidos. E nós vamos discutir isso uma vez só. Pensem agora em outro fenômeno, contratos de adesão de bancos ou de companhias telefônicas. 1000 pessoas entram com a ação no juizado e não conseguem a declaração de nulidade de uma cláusula abusiva. Basta que uma entre para que seja considerada nula. Ah, mas isso é injusto com o banco e com a telefônica, professor. Por que então a telefônica não coletiviza essa demanda? Por que ela não ajuiza uma ação coletiva passiva?
Por que, se for o caso, ela não se vale de um IRDR ou de um IAC? Incidente de assunção de competência ou incidente de resolução de demanda repetitiva? Porque ela não quer. Porque é mais lucrativo apostar no caos do judiciário. E se ela aposta que é melhor ela ter decisões discrepantes, ela se submete ao risco de que uma só a prejudique de modo definitivo. É por isso que, à luz do artigo 506 do Código de Processo Civil, basta que seja proferida uma decisão, desde que nós tenhamos o mesmo caso, para que ela valha para todos, porque se trata de coisa julgada, não de precedente. O precedente é aplicado por analogia, a coisa julgada é aplicada para o caso. Hipótese clássica de distinção. Cai um avião da TAM. Discute-se na queda do avião da TAM, eu advogo para 20 famílias, o Lucas para 20, o Bruno para 20, o Caio para 20 famílias. Eu consigo o primeiro provimento, vamos dizer, reconhecendo a responsabilidade objetiva da TAM. O STJ confirma essa responsabilidade objetiva. Se um dia, infelizmente, desgraçadamente, cair um avião da Gol, haverá um precedente falando sobre responsabilidade objetiva, mas não é coisa julgada. Agora, em relação ao processo do Bruno, das outras 20 famílias daquele acidente, em relação ao processo do Caio, outras 20 famílias do mesmo acidente, existe coisa julgada, porque é o mesmo fato. Então, percebam como que funciona isso. É contra uma resolução do INSS, da Superintendência Nacional do INSS, uma decisão vale para todo o Brasil. Porém, se for para concessão do benefício do auxílio acidente, porque eu perdi a polpa distal do meu dedo mindinho, isso no máximo pode se tornar um precedente. Não são todos que perderam a polpa distal do dedo mindinho da mão direita que receberão o benefício do auxílio acidente. Por quê? Porque cada um deles sofreu um dano em um acidente diferente. Agora, se tratar do mesmo acidente, a coisa julgada valerá para todos que tenham sido afetados por aquele acidente. Do mesmo modo que a coisa julgada valerá para todos que tenham sido abarcados pela mesma resolução, portaria, ato normativo. Assim, amigas e amigos, percebemos, e há uma infinidade de questões. As aulas que eu dou em vários cursos pelo Brasil afora, sobre coisa julgada, elas abrangem sempre, no mínimo, 2 fins de semana, porque a matéria é inesgotável e assim, temos um zilhão de temas para tratar. Mas eu vou parar por aqui para que possamos abrir para discussão e pergunta dos colegas. Faço apenas mais uma sinalização. Embora antigamente, sob o Código de 2000, sob o Código 73, nós entendêssemos que havia 2 estabilidades processuais, preclusão e coisa julgada, a verdade é que hoje o nosso Código reconhece várias outras estabilidades, sim, várias outras. O artigo 486 do CPC prevê que, se houver decisão terminativa, decisão de extinção sem resolução de mérito, proferida por falta de interesse ou legitimidade, só poderá ser reproposta a demanda se for corrigido o equívoco. Há uma discussão, se eu troco a parte, eu não estou mais trazendo a mesma demanda. Mas o fato é que ele diz, você não poderá repropor essa demanda até que corrija esse erro. Se é uma decisão terminativa, sem resolução de mérito, não se trata de coisa julgada. Por que não é coisa julgada? Porque o 502 e o 503 dizem que coisa julgada é só a decisão de mérito. Essa decisão é coberta por uma eficácia que não é nem a preclusão e nem a coisa julgada. É a eficácia inominada do artigo 486. Vamos mais longe. Os artigos 300 e 303 prevêem a estabilidade da decisão que antecipa a tutela, e eu entendo que não é só para tutela antecipada antecedente, é também para tutela antecipada, não, que está fora do regime 300 e 303, aquela que eu só tenho a liminar, porque se na urgência urgentíssima estabiliza, por que não estabilizaria só na urgência? Não faria sentido. Bom, aquela estabilidade também não é coisa julgada.
porque ela não tem eficácia positiva. Ela é só rediscussão daquele efeito, e é uma outra estabilidade. Então, temos a estabilidade do 486, temos a estabilidade do 300-303, temos a própria boa-fé objetiva como uma estabilidade. Por que ela é uma estabilidade? Porque será que eu posso dizer uma coisa no processo contra o Lucas e outra coisa sobre o mesmo tema no processo contra a Valéria? Não posso. Não posso. Então, vamos figurar uma hipótese. Eu saio de um campus da Unipar na contramão de direção em excesso de velocidade e colido com o carro do Lucas. É feito o bafômetro e eu reconheço que, além de tudo, eu tinha bebido. Quando eu declaro isso, eu não posso desmentir essa declaração no processo contra a seguradora a respeito da indenização que eu estou pleiteando e que ela não quer me dar. Vamos supor que não tenha havido denunciação da lide. Aí vocês dirão assim, não, mas você pode... Não, eu tenho um ônus argumentativo pesadíssimo, que decorre da boa-fé processual, artigo 5º do CPC, que me diz, você vai ter que explicar por que lá você disse que estava embriagado e aqui você está dizendo que não. Por quê? Que você disse que sim em um e não em outro. Então, percebam, a minha declaração não é coberta pela coisa julgada, até porque o 504, inciso 2º, diz que a coisa julgada não recobre fatos, mas eu sou estabilizado pela boa-fé, pela proibição de venir e contra factum próprio, pela proibição de contradição. Então, olhem que interessante, que fascinante. Se antes eu só tinha preclusão em coisa julgada, como estabilidades processuais, hoje o processo civil brasileiro convive com uma série de estabilidades. Lembrando que a estabilidade da tutela antecipada não é coisa julgada, porque o próprio 304, parágrafo 6º, diz que não é. E nós temos que acabar com esse veso de querer colocar tudo nas caixinhas de 50 anos atrás. Tudo é preclusão ou coisa julgada. Não. Há outras estabilidades. Essa do 486 é uma delas. Foi um prazer fazer essa breve exposição. Obviamente, existem temas muito mais interessantes que surgirão com a nossa pergunta, com o nosso debate, e é por isso que eu fico aqui à disposição de vocês. Obrigado pela atenção. Obrigado, professor. Abra, então, aqui. Vou deixar os alunos perguntarem primeiro, para depois eu perguntar. Enfim. Algum colega tem interesse de perguntar ao professor? Nós temos a pergunta aqui do Achibaldo. Por favor, Aquibaldo, pode falar. Pode falar. Eu vou fazer leitura, eu digitei aqui. Eu coloquei assim, professor Ricardo Alexandre, gostaria que o senhor expusesse seu ponto de vista sobre a aplicação da teoria da individualização pura, composta pela afirmação da relação ou estado jurídico fundamentadora do pedido do autor em face do réu, em vez da teoria da substanciação, os fatos narrados na petição inicial que delimitam a causa de pedir, inclusive pelo próprio STJ, que tem a função uniformizadora do direito federal infraconstitucional, embora aquela, no que eu me refiro, evidentemente, a teoria da individualização, não tenha sido adotada pela legislação processual brasileira. Bom, o que tu acha? Eu não conheço, eu devo dizer que, salvo situações bastante peculiares, em que se fala em relação jurídica, e isso eu considero uma indevida transposição da teoria da individualização para o processo civil brasileiro, na verdade eu não conheço nenhuma decisão que chancele expressamente diga, aplicamos a individualização. Na verdade, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça é diferente, é pela substanciação. E isso tem aspectos importantíssimos para nós. Vamos, para os colegas que não estejam tão afinizados com o tema, vamos expor essa questão. Existem duas maneiras pelas quais nós definimos a causa de pedir. Uma delas, a teoria da individualização, que é, por exemplo, aplicada no direito italiano. Outra delas, a teoria da substanciação, que eu já digo que é aplicada no direito processual brasileiro, à luz do artigo 319, inciso 1º do CPC,
que diz que nós temos que expor os fatos e o fundamento jurídico. E vou mais longe ainda, doutor Aquibaldo. É possível que o juízo altere pela iura novit curia, dá-me os fatos que eu te dou o direito, dá-me refatum dabut bius. É possível que o juízo altere a qualificação jurídica do fato, mas o fato constitutivo ele não pode alterar. Vamos trabalhar com esse problema. Mas ele pode alterar a qualificação jurídica daquilo que eu falei, mas não aquilo que eu falei. Nós já vamos ver quais são os reflexos disso. E a sua pergunta é excelente, extraordinária, e abre aquele tema que é o mais, para mim, fascinante, no âmbito do tema fascinante da coisa julgada. Então, vamos lá. Na Itália, a causa de pedir não é definida pelo fato constitutivo, mas pela relação jurídica. Se a causa jurídica não é, se a causa de pedir não é definida pelo fato constitutivo, mas pela situação jurídica, eu tenho uma situação curiosa, que é a seguinte: imaginem a presente hipótese, como ela teria resoluções diferentes, ou poderia ter resolução diferente, no direito brasileiro e no direito italiano. Eu estou litigando sobre a propriedade desse terreno, e estou litigando uma reivindicatória contra o Aquibaldo. Eu perco a reivindicatória. Na reivindicatória, eu apenas dizia, olha, a matrícula tal, na matrícula tal, eu sou proprietário, não possuidor, por conta da matrícula X, e o Aquibaldo é possuidor, não proprietário. Estou entrando com uma ação reivindicatória. Ação do proprietário, não possuidor, contra o possuidor, não proprietário. O Aquibaldo me responde. E me responde dizendo o seguinte: proprietário sou eu tenho aqui a matrícula Y. O juízo acaba reconhecendo que a matrícula Y prevalece sobre a matrícula X e julga improcedente a minha reivindicatória. Na Itália, a questão está encerrada. Proprietário daquele terreno é o Aquibaldo, porque lá vigora a teoria da individualização, de acordo com a qual a causa de pedir é a situação jurídica. Portanto, a propriedade do bem é do Aquibaldo e ponto final. Aqui no Brasil não é assim. Aqui no Brasil não é assim. Tanto não é assim, Aquibaldo, que eu poderia depois propor uma ação de uso capião contra ti. Não poderia, Ricardo, tem coisa julgada. É a mesma parte? É. Mas é a mesma causa de pedir? Não. É o mesmo pedido? Não. Então, não há coisa julgada à luz do artigo 337, parágrafos 1º a 4º do CPC. Se eu perdesse a uso capião, eu poderia ainda entrar com uma ação declaratória de existência da propriedade, invocando como causa de pedir a doação do Aquibaldo. É uma outra causa de pedir. É um outro pedido. Se eu perdesse essa, eu poderia, por hipótese, trazer ainda outra, dizendo, eu herdei do meu pai esse bem. Ele é meu. Ele foi objeto de uma sucessão. E seria ainda uma outra ação. Porque só há identidade quando for a mesma parte, causa de pedir e pedido. Senão, não tenho identidade de demanda para o fim da litispendência e da coisa julgada. Artigo 337, parágrafos 1º a 4º. Então, percebam como a adoção de uma dessas teorias traz efeitos para nós seríssimos. Na Itália não poderia ser rediscutido. No Brasil pode. Por que no Brasil pode? Porque o nosso sistema se baseia numa concepção preclusiva em que eu trouxe a causa de pedir, o fundamento, e quando eu trago o fundamento, eu tenho uma nova causa de pedir, um novo fato constitutivo. E a coisa julgada, formada no processo anterior, não atinge este fato constitutivo. Agora percebam, existe eficácia positiva e a negativa da coisa julgada. A negativa é indiscutibilidade. A positiva é aquilo que foi decidido se aplica para todos os casos. Agora, atenção,
prospecto mais importante de tudo que eu vou falar e o mais decisivo para que vocês nunca errem esse tema, para que vocês tenham clareza de por que as coisas são diferentes. Atenção, há causas de pedir que são abrangentes, absolutas, e há causas de pedir que não são absolutas. Se eu ajuizo uma declaração de existência de um contrato, doutor Aquibaldo, só pode ser declarada existente essa relação jurídica se todas as hipóteses de inexistência forem afastadas. Por outro lado, a improcedência de uma ação declaratória de inexistência não ocasiona a declaração de existência. Não se percam no jogo de palavras. Eu declaro que este contrato existe. Para que ele exista, todas as hipóteses de inexistência têm que ter sido afastadas. É por isso que o doutor Aquibaldo, uma vez proferida a sentença de declaração de existência, nunca mais poderá voltar a controverter sobre o tema. Por outro lado, pensem no seguinte: uma compra e venda de um imóvel. Eu digo que não existe. Sabe por que não existe a compra e venda, doutor Aquibaldo? Não existe a compra e venda porque não houve assinatura. Eu digo isso. Eu trago uma hipótese específica de inexistência. Se eu não declarei vontade, não existe elemento essencial do negócio jurídico. Se não há um elemento essencial, o negócio jurídico não existe. Tá. Eu trago uma causa de pedir que é fechada. Eu digo que o contrato não existe porque não houve manifestação de vontade. O senhor diz assim, está aqui, ó, declarei vontade, está assinado, pronto, foi julgado improcedente a minha ação. Isso não significa que o contrato exista. Sabe por quê? Porque eu posso trazer outra hipótese de inexistência. E aí a doutrina civil vai discutir se isso é inexistência ou validade, não nos percamos aqui na discussão civil. Eu posso dizer assim, sabe por que esse contrato não existe? Porque o objeto é ilícito. Sabe por que é ilícito, doutor Aquibaldo? Por quê? Porque o senhor me vendeu uma área de reserva indígena. Portanto, essa compra e venda imobiliária é ilegítima. O objeto é ilegítimo e, portanto, não existe um objeto. E se não existe um objeto, não existe um negócio jurídico. Eu tenho uma outra causa de pedir para trazer. Percebam como a declaração de existência vale para sempre e para tudo, mas a inexistência pode ser parcial. A inexistência não existe por conta deste motivo e não daquele outro. Do mesmo modo, perdendo essa ação declaratória de inexistência da reserva indígena, porque o senhor diz, não, a reserva indígena termina aqui, eu te vendi daqui para cá. Eu ainda digo assim, sabe por que esse contrato não existe, ou é nulo? Por quê? Porque o senhor me vendeu numa página de papel, nós não fizemos uma escritura pública, e tem que ser pública a escritura, está previsto no Código Civil como elemento essencial ao ato, e, portanto, ou é nulo de pleno direito ou é inexistente, depende da doutrina. Percebam, várias hipóteses de inexistência ou de nulidade não fecham a questão. Mas basta que eu declare uma vez existente para que essa questão seja resolvida. Então, percebam, por que numa ação condenatória, em que o Caio foi condenado a me pagar R$200 mil, ele não pode entrar com uma declaratória de inexistência de débito? Porque vocês diriam, Ricardo, você não falou do 337 primeiro a quarto? Falei. Ora, uma ação era condenatória. Você estava pedindo para o Caio te pagar. A outra é declaratória e ele está se assentando na inexistência do contrato. É outra causa de pedir. Então pode rediscutir, né? Não. Por que não? Porque a ação condenatória tem uma causa de pedir abrangente. Quando o Caio é condenado a me pagar R$10 mil, o Caio
tem contra si a declaração de existência do débito. E isso não pode ser suprimido por qualquer alegação posterior. Ele me deve R$10.000. Pode ser que haja prescrição intercorrente, pode ser que eu não acione o cumprimento de sentença, nada disso interessa, mas ele é condenado a me pagar, ele não pode rediscutir que ele me deve, ainda que ele traga outra causa de pedir. Por quê? Porque a causa de pedir da ação condenatória é abrangente. Eu só posso condená-lo a me pagar se eu afastar todas as hipóteses de não condenação. Mas o oposto não é verdadeiro. Percebam, eu posso ajuizar uma demanda contra o Caio dizendo assim: Caio, o nosso contrato de compra e venda é inválido. Por que é inválido? Porque você me coagiu a assinar. A coação é um vício de vontade. Então, eu quero invalidar o contrato. O Caio prova que não há coação. A ação é julgada improcedente. Eu não posso entrar com uma ação anulatória invocando dolo? Posso. É uma outra causa de pedir. A causa de pedir que eu trouxe no primeiro só diz: não houve coação. Agora eu estou dizendo que houve dolo. Isso tem que ser analisado. E se o Caio, antes que eu entre com essas ações, entrar com uma ação de cobrança contra mim e ganhar? Ele terá um provimento condenatório. Lembremos de Lima, que já dizia que a condenação, em essência, é uma declaração, e por ser uma declaração, não poderá ser desconstituído por qualquer outra causa de pedir. Portanto, as ações declaratórias, positivas e condenatórias, isso é tão importante que eu vou escrever no chat, ações declaratórias, positivas e condenatórias têm causas de pedir abrangentes. As ações declaratórias, negativas e desconstitutivas, por exemplo, ação por anulabilidade por erro, dolo, coação, e desconstitutivas têm causa de pedir então, gente, jamais se esqueçam disso. É isso que vai nos guiar. E aí, atenção, porque eu disse que o juízo, por conta do iura novit curia, pode trazer uma nova qualificação jurídica dos fatos. Ele pode, portanto, Aquibaldo, alterar a causa de pedir próxima. Ele não pode alterar a causa de pedir remota. Hipótese dentre as hipóteses. Eu digo assim, o Caio me vendeu um carro. O Caio me vendeu um carro, já te passo a palavra, Aquibaldo. O Caio me vendeu um carro e ele me coagiu. Por que ele te coagiu? Porque esse carro é cheio de defeito e ele me enganou. O juiz vai dizer, peraí, eu vou analisar este fato constitutivo, esta causa de pedir remota. Venda de um carro com má fé, com engano. Mas isso, Ricardo, não é coação, isso é dolo. Então, nós vamos analisar isso à luz da qualificação jurídica dolo, por força do iura novit curia. Dá-me os fatos que eu te darei o direito. A qualificação jurídica é minha. Isso significa, Aquibaldo, que eu posso dizer, o Caio me enganou quando me vendeu um carro cheio de defeitos, isso é coação. Aí o juízo diz, não, isso é dolo, e nós vamos analisar segundo as premissas do dolo. Pode ser julgado improcedente a demanda, e depois eu posso entrar com uma ação dizendo, o Caio me coagiu. Por quê? Porque ele disse que se eu não comprasse o carro dele, ele demitiria a minha esposa, que é secretária dele. Então eu fiquei com medo e comprei. A minha vontade estava viciada. O juízo controla a causa de pedir próxima, qualificação jurídica. O juízo não pode controlar a causa de pedir remota. O juízo está adstrito
pelo artigo 141 do CPC, a causa de pedir trazida pelas partes. Ele não pode apreciar um fato constitutivo que não seja aquele alegado pelas partes. É por isso que o juízo não pode, apesar da cooperação, não pode fazer o seguinte: o Bruno entrou com uma ação contra o Ricardo, né? O Ricardo está na defesa alegando dolo. Vamos ver se não teve coação? Não teve também coação. Vamos ver se não teve erro? Vamos ver se... Fora das matérias de ordem pública, decadência, prescrição, pressupostos processuais, condições da ação e nulidade / inexistência, fora das matérias de ordem pública, o juízo não pode fazer esse tipo de mudança. O juízo está adstrito àquilo que as partes trouxeram como objeto litigioso. Artigo 141 do CPC. Pela própria possibilidade de que a coisa julgada atinja questões prejudiciais, o objeto litigioso no processo civil brasileiro atual não é mais definido apenas pelo... O objeto litigioso não é mais definido apenas pelo autor, no seu pedido e causa de pedir. Havia uma polêmica, eu segui a posição de Habscheid, na Alemanha, de que o mérito era a causa de pedir e pedido. Hoje eu vou ainda mais longe, é causa de pedir, pedido e exceção de mérito trazida pelo réu. Prova disso? Provo isso com a maior tranquilidade. O Lucas entra com uma ação de cobrança contra mim. O pedido é: reconheça-se o inadimplemento e condene-se Ricardo a pagar. Eu apresento uma exceção dizendo: esse contrato é inválido. Por que é inválido? Porque houve dolo, ou coação, ou erro. Havendo o reconhecimento de dolo, coação ou erro, há coisa julgada, sem que eu precise reconvir aqui, Baldo. Sem que eu precise reconvir, professor Bruno, porque essa é uma questão prejudicial atingida pela coisa julgada à luz dos artigos 503, na verdade, 503, parágrafos 1º e 2º do CPC. Ok? Diga aqui, Baldo. Eu posso formular uma pergunta ao senhor sobre um caso concreto? Pode, se for breve, sim. Farei. Eu propus um mandado de segurança e a causa de pedir era violação literal ao contraditório e ampla defesa. Após isso, transitou em julgado, entrou com ação rescisória. Depois, eu não vou entrar quanto à questão da prescrição. Aí, logo após o trânsito em julgado da ação rescisória, que visava desconstituir o acordo da ação do mandado de segurança, eu propus uma ação de conhecimento, cuja causa de pedir devido processo legal substancial. O juízo, por sua vez, juízo federal, disse que, segundo a dogmática jurídica, o devido processo legal, eles equivalia aos consectários do contraditório da ampla defesa, uma única norma, e, em razão disso, fez incidir a coisa julgada material. Ele poderia fazer isso? Nós vamos cair numa questão complicada, que é definir se realmente há diferença. Se nós partirmos da premissa que há diferença entre a alegação de violação ao contraditório na primeira demanda e aquela trazida na segunda, porque na segunda se fez referência a contraditório substancial e na primeira não, aí nós teremos um outro objeto litigioso. Por esses elementos, doutor Aquibaldo, fica difícil definir se, na minha opinião, há acerto ou desacerto, porque eu não tenho certeza sobre o alcance da decisão. Eu não consigo precisar o que foi alegado numa e noutra. Agora, eu posso dizer com toda certeza, qualquer causa de pedir que não tenha sido apreciada na primeira pode ser trazida na segunda. Atenção para isso. Mas, Ricardo, a eficácia preclusiva da coisa julgada, hein? Não teve eficácia preclusiva da coisa julgada? Tem. Ela não é prevista. Artigo 508 do CPC, né, que alguns chamam o princípio do deduzido e do dedutível. Note, a eficácia preclusiva da coisa julgada, atenção máxima, vale apenas para causas de alegações que componham a mesma causa de pedir. Alegações A, B, C, D e E, que compõem esta mesma causa de pedir aqui.
outras causas de pedir estão alijadas da eficácia preclusiva. Em sentido contrário, há dois autores que merecem o maior respeito, professor Lírio Hoffmann Jr., no livro Eficácia Preclusiva da Coisa Julgada, e o professor Araquém de Assis, no seu manual, no seu curso de processo civil. Imposição defendida já desde os anos 80 na revista da Júris, Associação de Juízes do Rio Grande do Sul. Mas essa não é a posição prevalecente. Por que não é? Porque a eficácia preclusiva, ela atinge apenas alegações que compõem a mesmíssima causa de pedir. Exemplo, firmamos eu e Aquibaldo um contrato de locação. Por conta desse contrato de locação, alega-se má conservação. E se fala, esta parede aqui de trás está mal conservada, está toda esburacada, e essa estante aqui de livros também. O juízo analisa isso e julga improcedente. De acordo com a posição majoritária da doutrina, o que eu não posso alegar, a não ser que seja posterior, a não ser que seja fato novo, porque aí, evidentemente, eu poderei. O que eu não posso alegar é o seguinte, mas além dessa parede aqui, tem a parede também da cozinha, do banheiro e da sala, que são danificadas. Essas são alegações que dizem respeito à mesma causa de pedir. Mas outra causa de pedir eu poderei. Hipótese clássica, inadimplemento. Você inadimpliu o contrato, eu vou te despedir, eu vou te despejar. Outra hipótese, desnaturação da finalidade do imóvel. Uma locação comercial você transformou em residencial. Era residencial, você transformou em comercial. Ainda outra hipótese, houve mudança na estrutura do imóvel locado e havia cláusula específica prevendo que isso não pudesse acontecer. Então, vejam que fascinante. São 4 causas de pedir diferentes. Essas eu não posso alegar. Mais uma hipótese. Eu aleguei que o Aquibaldo não havia pago para mim em julho, junho e maio. Eu não posso propor uma nova ação de despejo dizendo ele também não me pagou janeiro, fevereiro e março. Porque essas são alegações que compunham a mesma causa de pedir, inadimplemento. Mas eu posso dizer, tudo bem, ficou comprovado o pagamento, ele não pode ser despejado por isso, mas ele desnaturou a finalidade do imóvel, por isso ele pode. Ele destruiu uma parede, ele não poderia derrubar, se a cláusula contratual vedando isso. Então, percebam, a eficácia preclusiva, ela se insere no âmbito da própria causa de pedir e diz respeito somente às alegações que compõem a mesma causa de pedir. Ela não pode abarcar outras causas de pedir, porque se ela abarcar outras causas de pedir, viola-se o artigo 337, parágrafo 1º a 4º do CPC. Por quê? Porque daí eu estou permitindo a exorbitação, a transcendência de um determinado fato. Eu estou permitindo que a coisa julgada atinja outros objetos litigiosos, e isso eu não posso permitir. Então, a eficácia preclusiva, na verdade, tem um papel muito mais humilde do que nós podemos imaginar. Ela apenas atinge alegações de uma mesma causa de pedir e, na verdade, a eficácia preclusiva já está compreendida pela eficácia negativa da coisa julgada. Se eu promovo a indiscutibilidade da questão, é a eficácia negativa, no fundo, que me dá tudo que a eficácia preclusiva me daria. O artigo 508, portanto, serve apenas para fim de esclarecimento. Não adianta você trazer fato que diga respeito à mesma causa de pedir, porque isso será afastado. Já seria afastado pela eficácia negativa. Se excluíssemos o artigo 508 do Código, não teríamos nenhuma modificação substancial, a não ser para os professores Araquém, Lírio Hoffmann e todos quantos sigam o posicionamento deles, porque esses dão uma eficácia expansiva para a eficácia preclusiva. Esses dizem que nenhuma outra causa de pedir pode ser apresentada, mas esse posicionamento, ao meu ver, viola o 337, parágrafos 1º a 4º do CPC. Quando eu comecei a escrever a tese, Aquibaldo, eu queria defender essa posição,
E eu passei, hoje não mais, mas eu passei, 10 anos da minha vida, por influência do Araquém e do professor Ovídio, defendendo a concepção ampliativa da eficácia preclusiva, dizendo que outras causas de pedir eram atingidas. Aí sabe o que aconteceu? Quando eu estava escrevendo a tese, entrou em vigor o Código de Processo Civil de 2015, cujo último dispositivo, o último, 1072, inciso 6º, excluiu do ordenamento jurídico brasileiro a única hipótese em que eu tinha que cumular causas de pedir, que eram nas ações para nulidade de defesas do Conselho de Administração e defesa do Conselho Administrativo de Defesa da Economia, o CAD. Nas ações do CAD, pela lei específica, eu tinha que cumular todas as causas de pedir. Eu estava utilizando aquele dispositivo para fazer uma interpretação ampliativa no sentido do que já defendia o professor Araquém de Assis. Por que eu não pude mais? Porque o único dispositivo que determinava acumulação de causas de pedir, concentração de causas de pedir no ordenamento brasileiro foi excluído pelo 1072, inciso 6º do CPC. Aí, meus caros amigos e amigas, se eu insistisse no tema, seria puro wishful thinking. Eu até acho que seria melhor, mas não é a posição consagrada pelo CPC. E uma coisa é aquilo que eu prescrevo, aquilo que eu digo que deve ser, outra coisa é aquilo que eu entendo que está contido no código, e são balizas que eu não posso ultrapassar, porque, do contrário, se eu fizer isso, talvez eu esteja Alexandre Morazeando o direito. Perfeito, professor Ricardo. Né? Eu acho que nós temos mais uma pergunta ali no chat que já foi feita. Lucas, se puder fazer a gentileza de fazer a leitura. Faço, sim. Professor, a pergunta é da Helena. Nas ações coletivas passivas, a coisa julgada atinge terceiros apenas para beneficiar, mas quando a ação for improcedente, atinge apenas as partes envolvidas. É isso? E funciona da mesma maneira em ações duplamente coletivas? Não, o problema da ação coletiva passiva, Helena, é que ela é pró e contra. É por isso que alguns autores, como o professor Edilson Vitorelli, agora desembargador Edilson Vitorelli, um gigante do processo civil brasileiro, tive a alegria de ser colega dele no doutorado. É por isso que o professor Edilson Vitorelli, quer dizer, não é por isso, mas o professor Edilson Vitorelli não aceita ações coletivas passivas, porque diz que elas seriam lesivas aos interesses aquilo que se discute normalmente nas ações coletivas. Mas a ação coletiva passiva é pró e contra. Se eu tenho legitimado adequado, e aí eu sugiro a leitura do livro do curso de processo coletivo dos professores Sérgio Arenhart e Gustavo Osna, que tratam pormenorizadamente da legitimidade adequada. Se eu tenho a legitimidade adequada do réu, no caso, tem que parar de circular o trem. Puxa, quem é que pode ser réu nessa ação? Eu não posso processar o Ricardo, o Pagani, o professor Bruno, mas eu posso processar o Ministério Público, que atuará em nome de toda a coletividade. Ah, professor, mas não, ele é incapaz de fazer isso. Vamos, então, colocar também o Ministério Público Federal. Ah, mas eles são incapazes. Vamos botar 5 associações de defesa do consumidor. Quero dizer com isso, quando eu assegurar a legitimidade da representação adequada, essa decisão valerá pró e contra. Portanto, ela atingirá todos nós. Se não houver uma defesa adequada pelo Ministério Público Estadual ou Federal, o trem vai continuar circulando para sempre, sem que nenhum de nós possa fazer nada. Ricardo, isso é péssimo. É assim que funciona nos Estados Unidos. E eu não creio que, nesse aspecto, eles estejam atrás de nós. Acho que estão à nossa frente, nesse aspecto do processo civil. Então, na verdade, Helena, é pró e contra. Como será pró e contra toda e qualquer decisão de direito individual homogêneo se forem aprovados os projetos que pendem de análise pela Câmara a respeito do processo coletivo? Passaremos a ter decisão pró e contra. Aliás, coisa que eu sempre defendi. Eu acho que tem que ser pró e contra. Se houver legitimidade adequada, representação adequada, a decisão tem que valer para todos. Se for contrário, se for favorável, tem que valer. Beleza, professor, obrigado. Agora eu vou exercer meu pequeno poder de fazer a pergunta que eu anotei aqui para fazer por último.
basicamente, vou puxar a sardinha para o meu lado, tá, professor? Aham. Como controlar que os juízes apliquem a coisa julgada atribuída em outro processo, dado o entendimento da liberdade de decisão que eles possuem? Exemplo, os processos individuais que ele falou em que se determina a nulidade do ato para ser aplicado aos outros. É que, na verdade, a coisa julgada se forma já no processo anterior, né? A coisa julgada, ela é, no seu aspecto negativo, um pressuposto processual negativo, e no seu aspecto positivo, ela impõe a observância do que foi decidido. Acontece nesse regime, Lucas, o mesmo que sempre aconteceu no que diz respeito à coisa julgada, que incidia apenas no pedido, apenas no dispositivo das sentenças. E hoje ocorre no dispositivo e na fundamentação de sentenças e decisões, porque existem decisões interlocutórias de mérito. Estão lá os artigos 356, primeiro e segundo, e 355, primeiro e segundo, que não me deixam mentir. Então, te diria assim, as partes interessadas sempre se manifestarão nos casos concretos dizendo, aqui existe coisa julgada. Não é o segundo juízo que vai dizer, eu acho que não tem, não. Se ele disser que não tem, isso poderá até ser objeto de ação rescisória, pelo artigo 966. Porque se ele disser que não tem, ele poderá, em tese, estar violando a coisa julgada que se formou sobre o primeiro processo. Isso desafiará, inclusive, a ação rescisória. É claro que passará por um controle das partes, que sempre controlaram a coisa julgada ao longo de toda a época de vigência do CPC de 73. Por quê, Lucas? Porque eu dizia assim, olha, cara, esse tema já foi decidido. E o segundo juiz ia se pronunciar se já foi decidido ou não. Se houver uma decisão contraditória, no entanto, uma decisão que negue, que solape, que elida a coisa julgada, cabe, inclusive, rescisória pelo 966, né, em hipótese decisiva, em hipótese específica, em que a segunda decisão contraria a coisa julgada formada na primeira. Se o segundo juiz não reconhecer, você pode, inclusive, postular a rescisão. Primeiro, você vai dizer tem coisa julgada, mas não é que o segundo juízo faz com que haja coisa julgada. Existe coisa julgada porque decorreu do atendimento aos requisitos previstos no 503, parágrafo 1º e 2º, ou 502. É dizer, haverá coisa julgada se estiver contido no pedido ou se tiver sido uma questão prejudicial decidida expressamente, que seja essencial à resolução do mérito, ou seja, a prejudicial e a prejudicada devem ser questões meritórias, o juízo seja absolutamente competente, não haja restrição probatória ou a cognição que permita a formação da coisa julgada, que são, em resumo, os aspectos práticos do 503, parágrafos 1º e 2º do CPC. Eu não tenho como falar de todos esses aspectos, não tenho como entrar nesses aspectos práticos, mas é ali que mora o perigo, né? Essas hipóteses é que trazem mais pano para manga. Então, assim, por exemplo, quando se fala em juízo absolutamente competente, pensem na seguinte hipótese. Eu postulo um benefício previdenciário perante a Justiça Federal, postulo um benefício previdenciário perante a Justiça Federal, alegando uma relação laborativa de 10 anos. Não é que o juiz federal não pode julgar. Na Itália, ele teria que remeter ao juízo competente trabalhista para que se pronunciasse sobre a questão prejudicial. Aqui no Brasil, ele julga. Só que o julgamento sobre a relação de trabalho não é atingido pela coisa julgada. Por quê? Porque, afinal de contas, o juízo que vai se pronunciar sobre a minha possibilidade de receber auxílio-acidente, estou inventando, sei lá eu, qualquer benefício que tenha como aposentadoria, qualquer benefício que tenha como premissa 10 anos de trabalho, esse juízo não tem competência absoluta para se pronunciar sobre a relação de trabalho. Só quem tem é o juiz do trabalho. Então, o juízo federal pode conceder o benefício e, na Justiça do Trabalho, chegar-se à conclusão de que aquela relação trabalhista não existia. Hipótese em que será possível, Lucas, ser proposta uma rescisória para o fim de rescindir a primeira sentença, sobretudo porque o juízo absolutamente competente disse que não há relação de trabalho. E a decisão do juízo absolutamente competente deve prevalecer sobre daquele que não tinha competência absoluta. Então, vejam como há discussão sobre isso. Uma outra hipótese fascinante, trazida não por mim, mas pelo professor José Carlos Barbosa Moreira, nesse clássico,
questões prejudiciais e coisa julgada. Era uma tese dele de titularidade e foi defendido no final dos anos 60. Foi defendido em 1967, na Universidade, então, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Aí vejam que curioso. Eu tenho uma ação popular. Propõe-se uma ação popular. O Lucas é um dos réus e ele diz o seguinte: a ação popular deve ser extinta, porque o Ricardo é brasileiro naturalizado e o processo de naturalização dele foi nulo. Ora, a legitimidade ad causam para a ação popular é de brasileiros natos ou naturalizados. Se eu tenho a invalidade do processo de naturalização, na verdade, não há legitimidade ad causam para que eu promova a ação popular. Se houvesse uma ação declaratória de invalidade da naturalização, haveria, Lucas e professor Bruno, coisa julgada sobre a invalidade. Só que, neste caso, a invalidade da naturalização, matéria que poderia ser objeto de ação, matéria que poderia ser objeto de ação própria, a invalidade é uma questão prejudicial à legitimidade. E legitimidade não é questão de mérito. Legitimidade é questão processual, terminativa. E o artigo 503, parágrafo 1º, inciso 1º, quando fala causas de que dependa o julgamento do mérito, exige que tanto uma prejudicial quanto a prejudicada sejam questões de mérito. Como aqui a questão da validade do processo de naturalização até poderia ser uma questão de mérito, mas a legitimidade não haverá coisa julgada sobre a questão prejudicial. Então, percebam como há sutilezas. O que eu não defendo e critico essa posição, que é defendida por muitos autores, embora não seja majoritária, é a da doutrina do necessary step, que é assim, defendida, por exemplo, pelo professor Ramina, de Luca, um grande amigo meu. Ele diz que só poderá haver coisa julgada, defendida pelo professor Tiago Siqueira, professor da Federal do Espírito Santo, que tem um livro excelente sobre coisa julgada. Eles dizem que só pode haver coisa julgada sobre a prejudicial se a decisão for decidida no mesmo sentido, se houver o mesmo sentido em ambas as decisões. Então, por hipótese, só pode haver coisa julgada sobre a paternidade se o Ricardo for condenado a pagar alimentos. Eu pergunto, por quê? O Código fala em questões prejudiciais, não em questões preliminares. Na preliminariedade é que eu tenho essa influência decisiva da primeira sobre a segunda, não na prejudicialidade. Prejudicialidade é justamente isso. O contrato pode ser válido, mas pode ser que não tenha havido inadimplemento. E aí, não vai haver coisa julgada sobre a validade do contrato? O contrato pode ser existente, mas pode ser que tenha sido pago. Assim como eu posso ser pai, mas pode ser que eu não seja devedor de alimentos, ou porque eu não posso, ou porque o autor não precisa. Então, notem, para o Ramina e para o professor Tiago Siqueira, apenas se a ação de alimentos for julgada procedente, haverá coisa julgada sobre a paternidade. Eu digo que não tem nada a ver. Esse não é um requisito posto pelo 503, parágrafo 1º e 2º do CPC. Eu digo só que a primeira tem que ser de mérito e a segunda também, ou seja, tanto a prejudicial quanto a prejudicada, tanto a subordinante quanto a subordinada, tanto a primeira questão quanto a segunda devem ser de mérito. Se ambas forem de mérito, tanto faz o sentido em que sejam decididas. Haverá coisa julgada sobre a prejudicial. Obrigado, professor. Mais alguém gostaria de perguntar? O professor não morde, gente. Pode falar. Não só não mordo, como já disse e ressalto, eu torço para o Curitiba, o que é um atestado de que eu sou muito gente fina.
E que é a única ressalva que eu tenho com relação à sua pessoa, professor. Essa é a única. Eu sou atleticano daqueles Opa, segue heróis. uma outra doutrina. Os dois sofrem juntos do mesmo jeito, mas enfim. Não, os atleticanos estão nadando de braçada. O sofrimento, infelizmente, tem se concentrado só no lado verde da cidade. Mas assim, eu morei inúmeros anos, né, no Alto da 15, ali bem pertinho, né, da rodoferroviária, mas a gente tinha uma grande alegria, que é poder sempre dizer que o Paraná Clube está pior. Né? Então, isso, por pior que estejamos em qualquer sentido, em qualquer momento, o Paraná Clube está pior. Isso é verdade. Sobra esse consolo. Bom, Valéria levantou a mão, por favor. Professor Ricardo, eu só queria saber o seguinte, a respeito das ações dos sindicatos que são propostas em favor de servidores. Essas ações, elas vão atingir apenas o servidor sindicalizado ou ela abrange todos os servidores? Tudo depende, né? Tudo dependerá da concepção que se adote sobre o alcance do 506. Na minha concepção, que é também a do professor Marinoni, que é também a do Daniel Mitidiero, até aí vocês vão dizer, tudo bem, cara, vocês três são sócios, vocês pensam nesse ponto igual. Sim, nesse ponto pensamos igualmente. Que é também a do professor Sérgio, haverá, nesse caso, benefício para toda a coletividade, não apenas para os sindicalizados. Eu sei que a doutrina é discrepante a respeito desse tema, mas não deveria ser, Valéria. E não deveria ser fundamentalmente porque não é o Código Coletivo, o Código de Defesa do Consumidor, com o microsistema da tutela coletiva, que restringe o 506. É o 506 que ressignifica o próprio microsistema de tutela coletiva. Né? Então, eu considero que é totalmente incorreto invocarmos a tutela coletiva para reduzirmos o alcance de um dispositivo da tutela individual. Por isso eu diria que a ação do sindicato, desde que ela favoreça terceiros, ela vai beneficiar toda a coletividade. Então, por exemplo, assim, o sindicato está litigando contra uma determinada cláusula do contrato de trabalho. A invalidade dessa cláusula beneficiará todos os trabalhadores, mesmo aqueles que não sejam sindicalizados. Sei que a discussão, infelizmente, no âmbito da tutela coletiva, às vezes leva a outra conclusão e, por vezes, os TRTs decidem de uma maneira diversa dessa que eu falei. Mas não me parece o entendimento adequado. Eu vou passar para o Lucas um recurso especial lavrado pelo ministro Luiz Felipe Salomão, apenas para que vocês vejam, doutora Valéria, que essa posição não é algo sonhador, utópico. O ministro Salomão já disse, a coisa julgada beneficia terceiros. E eu só não vou dar neste caso, e eu acho que nesse ponto ele errou, porque a ação foi proposta antes de 2016. E eu entendo que também o benefício para terceiros não pode acontecer depois do Código. Eu discordo disso. Acho que só ampliação objetiva pressupõe propositura de demanda depois do início da vigência do Código, por regra expressa restritiva prevista no artigo 1054. Isso não ocorre com o limite subjetivo da coisa julgada. Então, o ministro Luiz Felipe Salomão já disse, beneficia terceiros. Tive recentemente aqui uma decisão, aqui no Tribunal de Justiça do Paraná, lavrada pelo desembargador João Domingos Kister Pupi, em que honrosamente ele me citou, inclusive, para dizer há coisa julgada sobre terceiros, há decisões em Brasília, decisões, enfim, essa é uma tese que tem sido cada vez mais crescente. Claro que em determinado momento teremos os tribunais superiores se posicionando de maneira definitiva. Não é, no entanto, pelo fato de uma decisão ser proferida no Tribunal Superior que a questão fica fechada, porque a doutrina deve, se tiver elementos para tanto, continuar criticando. O nosso papel como doutrinadores é autônomo. Então, eu diria objetivamente, uma ação de sindicato, se houver benefício para terceiros, beneficia todos os terceiros daquela categoria, e não apenas os sindicalizados. Porque não é o microsistema de tutela coletiva que restringe o 506, é o 503 que amplia o alcance do microsistema de tutela coletiva. Perfeito, Ricardo. E eu diria assim, né, nós, quando
intentamos em alguns momentos isso no pretérito, né, dentro do próprio microsistema do direito coletivo, era tentar fazê-lo com base na legislação do mandado de injunção, né, que determinava que os efeitos da sentença seriam dados pela classificação do direito e não da decisão. Sim. Né, de que o direito, por ser um direito coletivo, né, ou individual homogêneo, né, poderia ser expandido em razão da classificação do direito e não da decisão adotada. Perfeito. É isso mesmo. É isso mesmo. Meus caros, eu acredito que seja isso, até para que nós não tomemos o resto da tarde inteira do professor Ricardo. Eu gostaria de agradecer muito, né, Ricardo, primeiro pela disponibilidade, pela possibilidade de contribuir conosco, né, assim, ótimas reflexões e principalmente, né, a gentileza, né, em responder aos nossos alunos. Eu gostaria de agradecer muito, né, e de passar para fazer alguma consideração final de que tenha interesse, né, e daí, depois disso, encerramos. Ok, perfeito. Bom, eu que agradeço a atenção de vocês, para mim é uma alegria. Eu vou deixar o meu e-mail aqui para que tenhamos contato sobre temas correlatos a coisas julgadas, ricardo@marinoni.adv.br. Agradeço muitíssimo o convite que foi feito pelo Lucas, foi uma alegria trocar essas ideias com os colegas, e vou fazer 2 indicações. Na Escola da Magistratura, eu falei especificamente sobre eficácia preclusiva da coisa julgada. Então, se vocês jogarem no YouTube, Ricardo Alexandre da Silva, eficácia preclusiva da coisa julgada, vai aparecer minha palestra lá na íntegra. Foram, acho, 45 minutos só sobre isso. Foi bem esclarecedor. Também vou fazer aqui um merchan para que vocês assistam uma entrevista que o professor Marinoni deu sobre esse tema e outros no Atlas Podcast, que é o podcast do qual eu sou host, que tem convidados lá bastante interessantes. Se puderem, inscrevam-se no canal, participem. Recentemente, entrevistamos o embaixador da Ucrânia, antes disso, entrevistamos o Marcos Troirro, que é presidente do novo Banco de Desenvolvimento, ou Banco dos BRICS, enfim, tem convidados lá bem interessantes. E agora, para terminar, né, agradecendo, eu vou fazer o sorteio do livro, que vai se dar da seguinte forma: eu escrevi um número na folha de papel, vou pedir que vocês não anotem para ser um exercício de memória, porque se anotar fica fácil, e digam números de 1 a 20, por favor, todos abram a câmera e digam números de 1 a 20. Tem que ser oralmente, não no chat, porque senão vai ficar os números e aí vai ser fácil. Números de 1 a 20, o número está anotado aqui no meu papel e depois pode ser auditado, né, pelas regras de compliance da Unipar. Está aqui escrito nessa folha. Então, por favor, abram todas as câmeras e comece a dizer aleatoriamente. Quando alguém acertar, de 1 a 20, portanto, 0 está fora. Vamos lá, começa. Por vez, por favor. 3. Por vez, por favor. 7, professor. Não. 21. 17. 17, não. 12. 12, não. 10. 13, não. 10 também não. 23. O Luiz Não. fez 3. Não. 9, não. 21 não tem. 5, não. É de 1 a 20. 16. 21. 21, não. É de 1 a 20. 8. 3. 13, não. 8, não. 19. 10. 18, 19. 18, não. 19. 19 também não. 11. 12, não. 11. 2. 11, não. 2, 14. não. 9. 5. Quem falou 14? Eu. Aquibaldo ganhou. Parabéns. Aqui está o número. É 14 por uma circunstância muito especial, que a minha filhinha é nascida em 14 de março, a Sofia. Quem me acompanhar nas redes sociais, acompanhe, vai ser um prazer. É ricardoalexandre.dasilva.9. Vai ser um prazer tê-los comigo no Instagram, em que eu acho que o assunto principal é a minha filha, né? Então, mande, por favor, Aquibaldo, para esse e-mail, mande o seu endereço, que eu vou mandar pelo correio o livro, né? E estando aqui em Curitiba, não é um convite de curitibano, porque dizem, né, professor, convida, uma vez apareça lá em casa, hora apareça lá, e é assim, ele não diz a hora que é para ninguém ir, né? Não, Eu sou assim, anotado, aqui,
marquem e venham tomar um café. Se eu estiver aqui, vai ser um prazer receber. Obrigado. Eu tinha anotado o livro para comprá-lo. Ó. Olha, que maravilha. Mas então o senhor compra e dá para um amigo. Não, agora vai não. Não esqueça de mandar autografado, professor. Vou mandar por sim. favor. Pode deixar. Então, perfeito, meus caros. Muito obrigado a todos, então, e eu declaro encerrada, né, essa palestra da tarde. Eu vejo os acadêmicos de volta na palestra da noite, né? Grande abraço. Muito obrigado, professor Ricardo. Obrigado, É professor com a Ricardo. professora Luciana Yang, né? Aham. Ela é magistral, ela é excelente. Digam que eu mandei um abraço, acho que ela vai se lembrar de mim. Nós estivemos juntos num evento que era uma audiência pública da Justiça do Trabalho, estávamos falando sobre o alcance em um incidente de assunção de competência, ela trouxe aspectos econômicos e eu trouxe temas estritamente jurídicos, foi bem legal. Eu sou um grande admirador do trabalho dela, ela é pessoa que merece toda a nossa atenção e elogios. Então, deixa o meu abraço para ela. Tá bem? Será dado, obrigado. Te devo uma visita, hein, professor? Um abraço. Um abraço, brigadíssimo, Lucas. Obrigado, professor. Obrigado a todos. Tchau, gente. Tchau. É 19 horas que volta? Oi, Rodrigo. A palestra da 19. noite está marcada para as 21. Ah, é 21? 21. Tá bom. Uhum. Obrigado, professor. Desculpa a desatenção. De nada, meu caro. Até mais tarde. Até mais.